a videira e os seus ramos. Nós somos ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Se há uma videira verdadeira, tem videira falsa. Ele disse: muitos virão no meu nome, mas não sou eu. Me conheça, conheça Jesus, saiba quem é Jesus, saiba ouvir a voz e identificar que é Jesus falando. Identifique. Porque aquelas que não são verdadeiras, parece que é mais verdadeira do que a verdadeira. Cuidado. Cuidado. Aquele que diz que o casamento não tem problema, esse é o que está cheio de problema. Ah, meu casamento é uma bênção. Só o tom da bênção já mostrou que está tudo enrolado. Meu casamento é uma bênção, mas tem problema. É uma bênção porque a gente sabe lidar com os problemas. Pronto. Aquela mulher que estava indo para o profeta para dizer que o filho morreu, no caminho perguntaram como vai, ela disse: tudo vai bem, com o filho morto. Ela não disse: está tudo bem, não, ela disse: tudo vai bem. Ela está indo para o profeta, está indo para o sacerdote, está indo para dizer: olha, o que tu me deu eu não pedi, eu quero agora de volta que ele morreu. Está indo para Deus. Nós fomos comprados por Deus, através do sangue de Jesus. Jesus foi moído. Então nós temos que ir até Ele e dizer: Jesus, eu estou passando uma situação que tu já levaste na cruz do Calvário. Como que eu vou lidar com isso, Senhor? Como é que eu vou fazer? Por que que eu estou com isso? Perguntar. Se Ele levou, por que que existe ainda em mim? E aí Ele vai te responder. E tem muitas coisas que Ele vai dizer: mas eu levei, você pegou de volta. O que eu posso fazer? Tem coisas que a gente joga no lixo, vai lá: não, eu vou guardar que isso aqui ainda é bom, pega do lixo de volta. Hoje as casas já não tem mais, mas antes tinha baú. Era um baú velho que morria a avó, a tartaravó, tudo, e o baú ficava, que o baú era do tartaravô. Ninguém sabia nem o que tinha lá. Cheio de naftalina para tirar o cheiro, mas era o baú da vovó. E ficava lá aquela tralha velha. Já foi. Não traz de volta, não. Não pegue de volta. Agora tem coisa que a gente pegou, colocou no corpo e quer que Jesus tire. Jesus vai dizer: esse espinho aí eu não vou tirar. É tu que colocou. Lida com ele. Eu tenho só uma gota no meu dedão, só uma gota, ainda bem que não é cachoeira. Só uma gota, tem dias que eu não consigo pisar. Eu nem falo mais com Deus, eu sei que eu que provoquei isso aqui. Mas se Ele quiser curar, Ele me cura. Mas eu não fico dizendo: Jesus me cura da gota. Eu não. Eu que coloquei a gota ali. Tenho que lidar com ela. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode aquele outro, tal. E pronto, vão vivendo. Ah, Jesus não pode curar? Pode. Mas fui eu que fiz. Fui eu. Eu tenho que admitir, eu tenho que assumir. Ele levou tudo, mas eu quis pegar para mim. Estamos juntos ainda? Está dando para entender? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vamos pensar nesse corta. Por muitos anos eu ouvi as pregações que diziam: Ele corta, joga fora, não serve mais para nada. Enganado. Quem já trabalhou com algum tipo de planta, principalmente árvore, ele corta e naquele lugar cresce vários ramos. A poda é depois, na ponta, mas ele corta rente. Aí brota
Aí o que a gente faz? Vai quebrando até deixar um ou dois que vem bem forte. Então, quando está dizendo ele corta, ele não está jogando fora ainda. Ele está cortando para vir várias ideias, vários ramos. E aí você começa, então, agora a ajeitar a tua vida. O cortar não é o fim. Que nem disse agora há pouco o louvor, nas águas. Só o cheiro das águas traz a vida de volta. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vocês já estão limpos, vocês já receberam a palavra, vocês já receberam Cristo, então vocês estão limpos. Palavra para nós estamos limpos, mas ele diz o que mais? Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Permaneçam em mim e eu permaneço em vocês. Não abra mão desse Cristo por nada. Não abra mão. Ele, permaneça nele, ele permanece em nós. Então quem permanece em nós? Aquele que venceu até a morte e nos fez mais que vencedores. Ele não tirou isso de nós. Permaneça em mim e eu permaneço em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nós temos que estar juntos. Assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O fruto só vem de quem tem o Senhor. Quem não tem, tem obras. Fruto está ligado à videira. Fruto está ligado a Jesus. Obra está ligado ao mundo. Então nós temos que ter frutos. A perseverança, a certeza, a confiança, a fé, o amor. Nós temos que dar esses frutos naturalmente, porque é Cristo, a gente vive nele e ele vive em nós. Então o fruto vem natural. É natural. O fruto não é uma coisa que, meu Deus, como é que eu vou dar um fruto? É simples, esteja ligado à videira e você começa a dar frutos. Nós temos que ser frutíferos. Nós temos que dar fruto aonde a gente estiver. E se estiver do lado da água mesmo, dá fruto em tempo e fora de tempo. Nossa vida tem que ser frutífera. Nossa vida tem que as pessoas reconhecer quem somos. E agora o inimigo reconheceu ali que eu vou para o céu. Eu digo, que coisa boa. Pensei que ela ia dizer, está cheio o inferno de pastor que nem o senhor diz. O céu está cheio de pastor que nem você. Eu digo, glória a Deus. Ainda bem que é o céu. Então nós temos que começar a dar fruto. E ele diz, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se não permanecer. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Não pode acontecer coisa que eu queira que aconteça, que aconteceu com Jesus, se eu não estiver ligado nele. Não vai dar. Não vai. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se permanecer, vamos dar grandes frutos, muito fruto. E é isso que a nossa vida tem que ser, frutífera. Nós temos que dar frutos, não tem outro caminho. Nós temos que andar dando fruto. As pessoas têm que olhar e ver fruto em nós. As pessoas têm que nos identificar com pessoas frutíferas. Aonde a gente vai, a gente tem que fazer a diferença, não adianta. Se não está acontecendo, olha para ti, dá uma olhadinha, o que pode estar acontecendo. Espera aí, ninguém reconhece, ninguém vê. E tem vezes que a gente mesmo olha no espelho e nem vê que a gente está mudando. Ou vê e diz, como que eu estou feio? Aí é pior. Aí é pior. Tem que olhar e ver que está melhor, está melhorando. Sorria. Semblante de alguém que está feliz, mesmo cheio de dificuldade, esteja feliz. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
aí sim, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha só o que ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês. Como que nós vamos saber isso? A boca só fala do que o coração está? Pronto. Simples demais. Eu mesmo posso fazer uma avaliação da minha vida pelas minhas palavras. Você pode xingar, pode fazer o que quiser, é daquilo que está cheio do teu coração. Não tem outra coisa. Então, o que eu estou falando, o que eu estou dizendo? Dá fruto. Demonstra que meu coração está cheio da presença de Deus, da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo. Qual palavra que você dá na tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo? Que tipo de palavra você lança? Que você já leu na Bíblia, com certeza, ou pelo menos ouviu, que a palavra tem poder. Se ela tem poder, eu tenho que dar palavras que vai mudar, que vai transformar, porque se eu der uma palavra de maldição, também tem poder. Então, qual é a palavra que eu estou dando para o Jandir? Não é a palavra que você está dando, não, eu. Qual palavra que sai da tua boca? Qual palavra que você está dando positiva? Ah, não adianta, não vou fazer, não consigo, já tentei, estou desanimado, não sei o quê. Essa é a tua vida. Muda o disco. Hoje não é mais, mas antes vira o disco. Tem a faixa do lado A e tem a faixa do lado B. Muitos aqui nem entendem isso, mas é para nós mais velhos. Era o bolachão, o disco de vinil. Olha, a faixa tal é boa, mas está do lado B. Então a gente já sabia. Vira o disco. Começa a dar palavras boas. E era engraçado que a gente comprava o disco naquela época por causa de uma música, né? Era uma boa, e era 10 músicas geralmente, 12, né? Uma boa e 9 ruins, a gente comprava as 10. Hoje, pelo menos, você vai na internet e baixa só o que você quer. Nossa época não tinha isso, não. Nossa época você comprava o bolachão mesmo por causa de uma música. Ou pedia para a rádio tocar e você gravava no gravadorzinho que ficava... Como é bom passar essas épocas. Vocês aí de uns 30 anos para baixo aí não aprenderam nada. Quem aqui lembra pelo menos do disquete? Teve uma meia dúzia aí que deu uma balançada. Eu ainda tenho disquete em casa. O 286, lembra do 286? Depois veio o 386. Depois veio o Windows. Aí, essa geração aqui viveu. Essa geração valeu a pena. A gente fazia as coisas, a gente criava as coisas. Hoje tudo é feito. Estamos juntos ainda? Então ele diz o quê? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí o que eu posso fazer? Pedirão o quê? E será? Por que você está pedindo e não está acontecendo? Por que você pede e não acontece? Você está nele e as palavras estão em você? Então peça o que você quiser, ele diz, e tu vai receber. Problema é que eu peço, mas eu não vivo. Eu peço, mas eu não tenho a palavra em mim. E eu quero que ela dê fruto. Não vai acontecer. É Bíblia. E aí vem aquelas profetadas tudinha e profetiza daqui, dali, de lá, e não acontece nada. Por quê? Porque a palavra tem que estar dentro. Não precisa nem profetizar. A palavra é profética. Ela está dizendo, se você fizer isso, vai acontecer aquilo e acabou.
É uma coisa simples a palavra, mas é difícil de viver. É difícil de viver. Porque eu quero Cristo, mas eu não quero levar Cristo em todo lugar onde eu vou. Esse mês que passou, o boi foi esse mês ou mês passado? Lá em Parintins. Esse, né? Junho. Junho, muitas pessoas levaram Cristo até pertinho, daí foram para o boi. E voltaram cheios de boi. E Cristo. Nós tivemos um testemunho sexta-feira que era cheio de boi. Hoje é cheio de cordeiro, né? Mas era o boi que tomava conta. Depois entrou o cordeiro e consertou tudo. Deixa o boi, leva o cordeiro. E olha que eu gosto do boi, mas tem que ser vermelho. No sal grosso, na brasa. Esse é o boi que eu gosto. Leve Jesus, viva a palavra e tenha a palavra. Quando tiver alguma coisa, lance a palavra sobre tua vida. O que você quer? Lembra como eu comecei? Qual o fim que você quer? Quando eu entrei na faculdade, eu disse, não vou ficar em nenhuma matéria. Teve um professor que me deixou por 1/10. Só que na sala ele disse, Jandir, você passou. Aí ele viajou para o Rio Grande, daí a diretora disse, olha, o senhor tem a chance ainda de fazer outra prova, pagando lá, tá, não sei o quê. Eu digo, mas para que outra prova? Não, o professor lhe deixou com 1/10. Eu digo, pode ligar para ele. Está gravado que ele disse que eu tinha passado. Se faltou 1/10, na hora ele me deu, sei lá eu. Foi uma guerra, mas o 10º apareceu. Pronto. Eu falei que eu não ia reprovar nenhuma matéria, como é que um professor me reprova? Mas é o professor que reprova? Não, é o aluno que não estuda. Eu falei, eu estudei. E quando ele precisava de carona, eu ainda dava para ele. Eu digo, peraí. Tá vendo, no meio de tudo eu faço você rir, né? Mas tá pegando, não tá? Por que você está pedindo e não vem? Viva a palavra. Viva a palavra. Só. Simples demais. Viva a palavra. E ele diz então, pedirão o que quiserem e será concedido. Comece a pedir, mas comece a viver a palavra. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneço no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Qual é? Ame uns aos outros como eu vos amei. Ponto final. Ame. E aí a pergunta é, como que Cristo nos amou? Como a cana. Como a cana. Passando pelo moedor. Sendo moído. Sendo pisado. Sendo cuspido. Sendo caluniado. Mas ele morreu na cruz por amor. Por amor ele se entregou. E por amor ele disse, eu venci
vós sois mais que vencedores. Porque ele diz que o amor vence tudo, suporta tudo. A caminhada de Jesus, ela não foi fácil. Mas aonde Jesus queria chegar no fim? O fim era resgate. Na caminhada dele para ir para o fim, para estar indo para a cruz, ele sente uma vontade que eu e você sentimos. Quando a coisa aperta, a gente tem vontade de desistir. Cristo teve? Teve. Na caminhada ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esta morte de cruz. Ele sentiu vontade de desistir porque a coisa apertou. E nós temos a vontade também de desistir. Só que a gente muitas vezes vai além da vontade de desistir, a gente desiste. A gente diz: eu não aguento mais. E aí Cristo disse: se você não aguenta, troca agora comigo esse fardo, que o meu é leve e suave. Mas Cristo dá uma paradinha aos estudantes, uma vírgula, é uma parada. E ele diz: que seja feito a tua vontade. Nós temos que aprender com a palavra. Está apertado, está difícil, diga: Senhor, eu quero desistir, eu quero abandonar. Mas hoje não vivo mais eu, a tua palavra vive em mim. Então que a tua vontade seja feita. E o que diz a palavra que é a vontade de Deus? É agradável, boa e perfeita. Obrigatoriamente nós teríamos que visualizar o fim e ir até o fim. Se Jesus naquela paradinha ali ele diz: estou fora, o que seria de nós hoje? O que seria de nós hoje? E ali fora, de novo, eu fiz uma brincadeira e depois eu mostrei como é que é e eu perguntei: e a seleção, como está? Eu passei pela seleção. Deus fez uma seleção tudinho e eu fui aprovado na seleção de Deus, e você também. Nós somos aprovados por Deus. E se nós somos aprovados e somos filhos de Deus, irmão de Jesus, esquece derrota. Esquece. E eu não estou fazendo aqui para te emocionar, que eu não sou bom para emoção, não. E nem para criar uma fantasia em você, mas uma realidade. Está doendo? Continue glorificando. Está difícil? Continue glorificando. Porque você tem que visualizar o fim. O fim. Eclesiastes vai dizer: melhor é o fim do que o início, do que o começo. Mas a gente começa as coisas tão animado, tão com tanto fogo, dali a pouco começa as peias e a gente diz: vou desistir. Ali que é para se firmar. É a primeira moída da cana, vem aquele suco maravilhoso. O cara podia parar ali que já encheu o copo, mas ele diz: tem ainda uma gota. Então que nessa noite venha uma gota de esperança na tua vida. Venha uma gota de você dizer: espera aí, eu quero visualizar hoje o fim. Escreva o fim. Escreva o fim que você quer.
Aí em 1983. E eu vou errar e ela vai me corrigir. 12 de dezembro? Casamento? 13? 3. Não errei o ano. 83. 3. Eu disse para essa senhora ali, um menino de 17 anos. Disse, tem certeza que você quer casar? Ela estava apaixonada pelos olhos verdes. Sim. Digo, mas nem tua família quer, nem a minha. Então nós dois vamos no cartório. Digo, mas antes de ir, deixa eu te dizer umas coisinhas. Você vai casar com um homem, 17 anos, peito de pombo. Você vai casar com um homem que não dá nem separação e nem divórcio. Você quer isso? Na hora que eu mostrei o pé, só tinha a meia cano curto, que a parte de baixo não tinha, então ficava os 5 dedos de fora. Digo, é esse cara que tu quer? Digo, não tem separação e nem divórcio. Quer, vamos lá. Eu quero. Dei glória a Deus, né? Que eu já não tinha onde cair morto mesmo, agora pelo menos eu tenho um colo. Aí ela foi falar com o pai dela não quis também, mas daí aceitou, disse, manda ele matar 2 boi. Falei, só se eu roubar do sogro, né? Aqui 2 boi. Daí ele perguntou, você assume? Eu digo, sumo. Não passou muito tempo, ela fez a mala para ir embora. A coisa começou a pegar, ela tinha cama boa, ela tinha roupa de frio, ela tinha uma casa, agora ela vem para um lugar que não tem nem roupa de frio, nem casa, nem comida, nem nada. Mas foi uma opção dela. E eu não enganei. Aí fez a mala, eu falei, pode desfazer a mala. Ela disse, mas eu vou embora para casa da mãe. Não vai, não. Eu te avisei. Volta. Voltou, está aí, ó. Passou um tempo, fez uma mala de novo. Eu falei, o que houve de novo? Estou indo embora, não te aguento mais. Eu, volta. Umas 4, 5 vezes. Se tivesse ido, eu não estava contando essa história hoje, estava? Mas qual o fim que eu prometi para ela? Digo, vou velhinho contigo até o fim. Você com a bengalinha e eu com o outro, nós rindo na rua. Essa é a promessa que eu dei para ela só. O que Cristo prometeu para mim e para você? Estarei junto, estarei com vós até o fim. Até o fim. Ele não está dizendo, se for boas coisas eu estou com vocês, se for ruim eu estou fora. Ele disse, estou com vocês até o fim. Então que volte uma gota de esperança na tua vida hoje. Uma gotinha só. Põe uma gota lá. Por que eu digo uma gota? Porque eu tenho uma gota no dedo. Se só uma gota dá uma dor tremenda, uma gota de esperança vai te dar uma fé que você não imagina e você vai visualizar o fim. E hoje eu quero orar por pessoas que não estão mais nem pensando no fim. Dizer, eu vou levar a vida assim mesmo. Eu vou morrer mesmo, então vai assim. Não, Deus ainda tem muita coisa para a tua vida. Deus ainda quer dar uma guinada, uma virada e mostrar que Ele é Deus e Ele é e não existe outro. Põe no teu coração, se as palavras dele, se estiver em você, peça o que você quiser e Ele fará.
E olha o que ele diz: o que você pedir. Então, quando eu peço e não acontece, eu tenho que olhar para a palavra e olhar se eu estou vivendo isso aqui. Se eu estou vivendo. E outra coisa, perseverar. Se eu não me engano, é Hebreus 10, 37 ou 38. Põe lá, por favor. Se não é 37, é 38. Hebreus. Mas o meu justo viverá com tudo. Cadê o louvor? Cadê? E quem vai cantar eu não sei. Quero voltar ao primeiro amor. Se não souber, eu canto. Já riram, é bom vocês saberem.